Pesadelos. Todos nós os temos. Mas o que exatamente eles significam? Por que temos sonhos ruins? Há algum significado psicológico por trás deles? Pesadelos são a fonte de muito do horror que vemos em histórias, mitos, filmes e jogos. São um encontro com o lado obscuro do inconsciente, que muitas vezes inclui enfrentar alguns dos aspectos mais dolorosos de quem somos. E você não sabe o que é essa parte de si mesmo até enfrentá-la. Os pesadelos são diferentes de outros sonhos, tanto em quantidade quanto em qualidade. São relativamente pouco frequentes para a maioria dos sonhadores, mas sua intensidade e vivacidade causam tal angústia que, ao contrário da maioria dos sonhos, temos dificuldade em esquecê-los. Eles despertam medo, ansiedade, agonia, vergonha, melancolia ou grande desagrado. A palavra pesadelo também é usada figurativamente para descrever qualquer situação difícil ou assustadora. Alguns pesadelos são tão memoráveis que mancham a experiência de nossas vidas por anos ou eles ficam conosco por toda a vida. Muitos psiquiatras se concentraram na patologia dos pesadelos, que geralmente são considerados eventos psicológicos negativos que nos perseguem e perturbam nosso sono, causados por uma variedade de fatores externos e internos, como situações de vida estressantes ou memórias traumáticas. É atenuar sua frequência ou eliminá-los completamente por meio de medicamentos. O problema é que a ênfase é colocada nas causas patológicas dos pesadelos, e não há preocupação com o seu propósito. Pesadelos acontecem por uma razão. Se alguém se concentra na patologia em vez do significado simbólico de um pesadelo, uma oportunidade valiosa é perdida. Pesadelos são os sonhos substanciais e de vital importância, e têm valor terapêutico. Eles nos acordam com um grito, como se todo o nosso conteúdo reprimido formasse uma bolha que se expande até que uma noite estoura, e experimentamos um pesadelo. Essa tensão acumulada no inconsciente pode potencialmente se expressar em sonhos anteriores. Há algo que quer ser trazido à consciência. Depois de acordar de um sonho ruim, somos forçados a reconhecer nossos conflitos inconscientes, mas tendemos a esquecê-los e continuar com nossa vida cotidiana, sem perceber o dano psicológico que causamos a nós mesmos. Pesadelos são a terapia de choque da natureza. Quando estamos muito inconscientes de algum perigo psicológico, eles nos tiram de um profundo sonolência inconsciente sobre alguma situação perigosa, como se o inconsciente dissesse: olha, esse problema é urgente. A psique nos diz para acordar e enfrentar o que negligenciamos. Os pesadelos representam oportunidades de cura pessoal por meio da tão necessária liberação emocional. Motivos dos sonhos em pesadelos. Existem motivos de sonho típicos relacionados a pesadelos ou sonhos de ansiedade, como cair, chegar atrasado ou não estar preparado para uma apresentação ou exame, perder um voo ou esquecer a bagagem, andar com roupas insuficientes, perder dentes, sentir-se preso, incapaz de se mover ou fazer barulho, lesão ou doença, encontrando monstros assustadores ou desastres naturais, etc. Esses motivos são muito comuns, mas de forma alguma suficiente para confirmar a existência de algum sistema na organização de um sonho. Lilith, o primeiro pesadelo. Um dos primeiros pesadelos remonta a Lilith, cujo nome em hebraico significa monstro da noite ou bruxa da noite. Segundo a lenda judaica, Adão, antes de conhecer Eva, ele tinha uma esposa demoníaca chamada Lilith. Ela desobedeceu a Adão, acreditando que como ambos foram criados do pó, ela era igual a eles. Lilith foi banida do jardim do Éden e em vingança tornou-se um pesadelo ou lamia. Ela ficou conhecida como um perigoso e promíscuo demônio da noite. Uma lenda de origem posterior sustenta que a serpente no jardim do Éden era Lilith, associando-a ao diabo. Depois, no encontro de Adão e Eva com a árvore e a serpente, Adão absteve-se, entre outras coisas, relação sexual como forma de penitência. Durante este tempo, Lilith teve relações sexuais com Adão, dando à luz uma horda de demônios que voam ao redor do mundo. Assim começou o reinado de Lilith. Histórias de Lilith remontam à antiga Mesopotâmia, como no poema The Epic of Gilgamesh, em que não há apenas uma dessas figuras, mas várias dessas demônios femininos que elas perseguem mulheres grávidas, sequestram recém-nascidos e praticam sexo selvagem com homens após imobilizá-los. Lilith é a origem da súcubo, um espírito maligno feminino que se acredita fazer sexo com homens dormindo. O incubus é a contraparte masculina. A origem e o folclore dos pesadelos.
A palavra mare em nightmare não vem de uma égua, mas é um termo anglo-saxão para um goblin, velha bruxa, demônio ou demônio que se senta no peito das pessoas e as provoca. Pesadelos, em nórdico antigo é conhecido como Mara, adicionado o prefixo noite para enfatizar que essas criaturas visitavam a noite. Em dinamarquês e norueguês, o pesadelo pode ser traduzido como Marereid, enquanto em sueco é Maredruin. Este fenômeno tem sido relatado desde os tempos antigos. A modernidade em todo o mundo hoje é conhecida como paralisia do sono, que difere de um pesadelo em que ocorre enquanto você ainda está consciente, mas incapaz de se mover ou falar. Isso pode acontecer ao acordar ou adormecer. As pessoas experimentam alucinações auditivas e visual e sentir intenso terror e ansiedade. A pessoa vê entidades ameaçadoras, e ele sente uma pressão no peito, dificultando a respiração, fazendo-o sufocar. Na saga nórdica Inglinda do século XIII, o rei Vanlandi foi um grande guerreiro que viajou muito pela terra. Ele prometeu à esposa que voltaria depois de 3 invernos, mas não voltou por 10 invernos. Sua esposa contratou uma feiticeira para lançar um feitiço para fazê-lo voltar ou ser morto. O rei queria voltar para sua esposa, mas seus amigos e conselheiros o proibiram, dizendo que era o produto da feitiçaria. Aí ele ficou com sono e falou que amara. Eu estava pisando nele. Quando os homens seguraram a cabeça do rei, ela pisou em suas pernas de modo que quase se quebraram. Então os homens agarraram seus pés e Amara apertou a cabeça do rei até ele morrer. Na Alemanha, essa entidade maliciosa costuma ser chamada de Alp, palavra que é etimologicamente relacionado com F. No folclore, os Alpes e os mares entram no quarto de alguém à noite para induzir um pesadelo. No sonhador, mesmo que as janelas e portas estejam bem fechadas e trancadas, elas ainda entram pelos orifícios mais pequenos, como um buraco de fechadura, que procuram com particular prazer. Em muitas histórias, um homem é montado por uma gangue todas as noites e é atormentado por ela. Uma manhã, resolve fazer um buraco na porta, tapar todas as frestas e fazer um palito que caiba exatamente no buraco da porta. Eu sabia que as gangues podiam entrar mesmo por um buraco muito pequeno, mas não para sair novamente se todas as aberturas estiverem cobertas. Então ele pediu a um bom amigo para dormir com ele e quando ele gemeu ele colocou o pau no buraco, porque ele queria capturar. Para o mar pela manhã, havia uma linda mulher nua na sala. O homem, porém, ele não sabia que se você pegar uma gangue, você não pode se livrar dela, então ele teve que se casar com ela. Eles tinham filhos e viveram juntos muito felizes. Um dia, o homem lhe contou sobre o buraco por onde havia entrado, e tomou-lhe o bastão. Ela imediatamente voou para fora do buraco e nunca mais foi vista. Existem também vários feitiços de pesadelo, orações ou feitiços usados para afastar os mares. O uso de símbolos para proteção no sonho é um traço comum visto ao longo da história. Na mitologia japonesa, o Baku, o comedor de sonhos, é um espírito que devora pesadelos. Ele, retratado como uma quimera, uma besta mitológica composta de uma variedade de partes de outros animais. Depois de acordar de um pesadelo, a pessoa invocaria Baku para proteção gritando: "Devora, ó Baku, coma meu pesadelo!" Alguém também o invocaria antes de dormir à noite para evitar pesadelos. No entanto, a pessoa tinha que ser cautelosa. Se um Baku continuasse com fome depois de consumir pesadelos indesejados, também continuaria a devorar as esperanças e sonhos de uma pessoa. Assim, a pessoa viveria uma vida vazia e sem sentido. Quando dormimos, nosso cérebro passa por ciclos naturais de atividade. São eles: sono de movimento rápido dos olhos, não REM, e sono de movimento rápido dos olhos, REM. Quando adormecemos pela primeira vez, vivenciamos os estágios iniciais do sono não REM. No estágio 1, estamos em um estado de vigília relaxada e começamos a adormecer. As pessoas que acordam desse estágio geralmente acreditam que eles estão bem acordados. É comum experimentar espasmos hipnóticos, que se assemelham ao salto, experimentado por uma pessoa quando assustada, às vezes acompanhada por uma sensação de queda. Na fase 2, nossa frequência cardíaca diminui e a temperatura do corpo cai. Experimentamos um sono leve. Fase 3 será conhecido como sono profundo, e é o estágio mais comum em que as parassonias são experimentadas. Distúrbios do sono, incluindo sonambulismo e terrores noturnos,
entre outros. Os terrores noturnos são diferentes dos pesadelos. Estes últimos ocorrem durante o sono REM. Pesadelos são episódios em que você acorda apavorado e muitas vezes grita, chora, bate ou tenta fugir. A pessoa pode sentir taquicardia, respiração pesada, sudorese profusa e fala incompreensível. Mais gravemente, a pessoa pode bater em outras, danificar pertences próximos ou até mesmo bater em paredes e móveis. O conteúdo do episódio é muito difícil, se não impossível, de lembrar. Após cerca de 70 a 90 minutos, experimenta-se sono REM, pesadelos. O primeiro ciclo do sono REM, que ocorre quando uma pessoa faz a transição do sono profundo para o sono mais leve. Nós experimentamos 4 a 6 ciclos de sono REM por noite, em média, aumentando de duração à medida que envelhece. A noite avança aqui. A atividade cerebral aumenta e o cérebro paralisa o corpo para que a mente possa sonhar com segurança. Caso contrário, a pessoa adormecida andaria, se moveria e agiria fisicamente de acordo com os impulsos do estado de sonho. É durante o sono REM que ocorre a maioria dos sonhos e pesadelos. A quantidade de sono REM diminui à medida que crescemos, normalmente ocupando apenas 20 a 25% do sono total em adultos, ou cerca de 90 a 120 minutos de uma noite de sono. Uma maneira de entender por que as crianças têm mais pesadelos é que elas estão mais próximas do inconscientes do que os adultos, pois a capacidade de pensamento racional não está totalmente desenvolvida. As crianças experimentam monstros no armário ou debaixo da cama, porque para elas é uma realidade. Um pesadelo bastante conhecido na literatura ocorre em Crime e Castigo, de Dostoiévski. Herói Raskolnikov, que não pode pagar seus estudos, passa por angústia mental e dilemas morais. Seu nome deriva apropriadamente da palavra russa para cisma ou divisão. Raskolnikov. Ele pensa em roubar e assassinar a Leona Ivanova, uma agiota gananciosa e abusiva. E com o coração apertado e tremores nervosos ele vai visitar a casa de penhores, onde ele penhorou um velho relógio por alguns rublos. Então, ele vai para a taverna e conhece Marmelador, um bêbado simpático que passa a descrever os detalhes de sua situação desesperada. Ajudando o bêbado a voltar para casa, o ex-aluno vê um menino, que acaba de ser espancado pela esposa de Marmelador, que sofre de tuberculose. No dia seguinte, Raskolnikov recebe uma longa carta que o faz sentir-se culpado por seu sofrimento e mãe dedicada. Para apoiá-lo em seus estudos universitários, sua irmã aceitou, casando-se com um homem odioso que ela não ama na esperança de que ele ajude seu irmão. Após a carta, Raskolnikov busca alívio em uma taverna onde consome um pouco de vodka. A caminho de casa, você sente sono e encontra um lugar para se deitar, imediatamente adormece e tem um sonho. É um menino de cerca de 7 anos que caminha com o pai. Parece que há uma festa. Os camponeses cantam e ficam bêbados. Uma carroça grande e pesada fica do lado de fora da taverna. A égua é fraca e não consegue puxar a carroça. A convite do proprietário, homens bêbados se amontoam na carroça, rindo da afirmação do dono de que o fraco animal pode puxar. Do carro, o dono grita em resposta: "Vou fazê-la galopar", e começa a chicotear a égua que, puxando com toda a força, ele mal consegue mover o carrinho. Quando outros se unem para espancá-la, o menino, chorando e chateado, ele corre até o cavalo para tentar impedir a crueldade. Ninguém escuta. A brutalidade aumenta quando a égua começa a chutar fracamente em protesto, atacando o animal e fica furioso por não conseguir matá-lo. Quando alguém na multidão grita: "Traga um machado para matá-la!" Acabe com isso. Os camponeses furiosos e bêbados se unem e espancar a égua até a morte. O menino corre até a égua morta, abraça-a e beijar sua cabeça sangrando. Seu pai o agarra e o puxa para fora da multidão. A criança soluça: "Pai, por que eles mataram o pobre cavalo? Eles estão bêbados, eles são brutais." "Não é uma questão de nosso", responde o pai. Soluçando e sufocando, o menino abraça o pai. Raskolnikov acorda apavorado, sem fôlego, os cabelos encharcados de suor. "Bom Deus!" exclama ele. Será que eu realmente peguei um machado, bati nela?" Desista do pesadelo amaldiçoado e experimente alívio. No entanto, após horas de angústia, Raskolnikov começa a assassinar o penhorista. É a genialidade da representação de Dostoiévski que o pesadelo é sentido real e psicologicamente convincente.
Se imaginarmos que Raskolnikov encontra o caminho para o consultório, nós nos encontraríamos com um jovem agitado sofrendo de angústia psíquica aguda e assombrado por pensamentos de assassinato. Dada a sua situação, não é surpreendente que ele tenha tido um pesadelo. Certamente existem causas externas. Você está fisicamente estressado, não tem dormido bem, tem comido pouco e tem bebido álcool. Você está sob muita pressão por causa de sua situação financeira e as notícias alarmantes do casamento iminente de sua irmã. Problemas psicológicos não resolvidos de Raskolnikov. Eles se repetem e têm um impacto em sua situação de vida atual. Os sonhos febris ocorrem quando a pessoa está com febre. Estes são mais vívidos, estranhos e negativos do que Fever Dreams e Franz Kafka. Sonhos regulares, com temas como distorção espacial, ameaças e perigos e doenças. A obra de Franz Kafka ilustra perfeitamente uma atmosfera de devaneio febril. Em seu romance O Processo, o protagonista Joseph K. acorda uma manhã sendo preso sem ter feito nada de errado. Ele é acusado de um crime não especificado e desconhecido. O próprio supervisor não sabe nada sobre o caso, exceto que foi enviado por seus superiores. K. é avisado por telefone que ele foi citado para o tribunal, e apenas pequenos detalhes do local foram dados a ele, sem saber a hora em que deve aparecer. Ele tem muita dificuldade em encontrar um tribunal em um edifício labiríntico, e quando ele finalmente encontra o lugar em um canto escuro do sótão, eles o repreendem por estar atrasado. K. tem que ser julgado e se defender de um sistema burocrático incompreensivelmente complexo e sem rosto que tomou controle total de sua vida e o acusa de acusações que ele nem sabe. No conto de Kafka Metamorfose, o protagonista, Gregor Samsa, acorda uma manhã de sonhos inquietos transformado em sua cama em um verme monstruoso, representando um dos formas mais profundas de alienação, um humano aprisionado em um corpo não humano. O contraste entre a situação extraordinária de sua transformação e os termos comuns que ele usa para descrevê-la, um inseto tentando começar a trabalhar, cria uma sensação de absurdo. Sua família está horrorizada e enojada, embora ainda haja esperança de que a mente de Gregor permaneça intacta. Como sua mãe o chama de filho infeliz. Psicologicamente, todos nós temos um monstro horrível dentro de nós que precisa do nosso amor. Pesadelos pós-traumáticos e pesadelos recorrentes. Embora a maioria de nós tenha pesadelos espontâneos que geralmente são mais imaginativos, muitos também têm pesadelos, flashbacks devido a experiências traumáticas. Este é especialmente o caso de pessoas que sofrem de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Pesadelos pós-traumáticos são especialmente dolorosos quando a pessoa está revivendo um evento traumático, que pode ser tão assustador quanto o evento original. Essa cicatriz psicológica pode piorar e levar ao abuso de substâncias e ao alcoolismo. A terapia de trauma pode apoiar o processo de cura e ajudar a resolver alguns dos desafios cotidianos que essa pessoa enfrenta. Embora possa parecer paradoxal, encorajar a verbalização e exploração do trauma pode ser catártico. Pesadelos também é uma versão da terapia emocional. Você também pode ter pesadelos recorrentes que, eles podem ou não ser causados por experiências traumáticas. Estes ocorrem particularmente na juventude, mas a recorrência pode continuar ao longo da vida. São repetidos porque eles estão tentando integrar algo na consciência de que a pessoa está perdendo. Em geral, eles param de aparecer depois que se percebe qual é a mensagem deles, seja no estado de sonho ou no pesadelos precognitivos. Talvez um dos tipos mais estranhos de sonhos sejam os pesadelos precognitivos ou proféticos. As pessoas tiveram visões aterrorizantes que mais tarde se tornaram realidade, como se tivessem momentaneamente obtido acesso a uma porta para o futuro. Estes são relativamente raros e só pode ser verificado como tal quando o evento reconhecido realmente ocorreu. Em sua obra Sincronicidade, um princípio de conexão acausal, o psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung explora coincidências que estão tão significativamente conectadas que quebram todas as probabilidades estatísticas. Estes são chamados de sincronicidades ou coincidências significativas, que ocorrem quando um conteúdo da vida interior, sonho, visão, humor, tem uma correspondência na vida exterior. A imagem interior tornou-se realidade. Jung escreve sobre uma visão precognitiva que experimentou. Vi ondas amarelas, detritos nadando e a morte de incontáveis milhares. 2 semanas se passaram e então a visão voltou, ainda mais violenta do que antes, e uma voz interior falou.
Olhe para isso, é completamente real e vai acontecer. Você não pode duvidar disso. Muitas visões continuaram depois disso, incluindo os mares ficando vermelhos de sangue e sua alma, perguntando se ele aceitaria a guerra e a destruição, mostrando-lhe imagens de armas militares. Restos humanos, navios afundados, estados destruídos. Pouco depois, estourou a Primeira Guerra Mundial. Carl Jung e o significado dos sonhos. Jung escreveu pouco sobre o fenômeno dos pesadelos. É possível, porém, interpretar pesadelos através de uma lente junguiana de sua teoria geral dos sonhos. Os sonhos são produtos imparciais e espontâneos da psique inconsciente. Eles são natureza pura, eles nos mostram a verdade natural sem embelezamento e são, portanto, preparados, como nada mais, para nos devolver uma atitude que esteja de acordo com a nossa natureza humana básica quando nossa consciência se afastou demais de seus fundamentos e se encontra em um beco sem saída. Um conceito fundamental na teoria dos sonhos de Jung é a função compensatória dos sonhos. A inevitável unilateralidade de nossa vida consciente focar nos aspectos que não são suficientemente dentro do nosso campo de consciência. Jung escreve: toda interpretação é uma hipótese, uma tentativa de ler um texto desconhecido. Um sonho sombrio, tomado isoladamente, quase nunca pode ser interpretada com certeza. Dou pouca importância à interpretação dos sonhos individuais. Um relativo grau de certeza é alcançado apenas na interpretação de uma série de sonhos, onde os últimos sonhos corrigem os erros que cometemos ao lidar com os anteriores. Embora os junguianos atribuam um significado especial ao chamado sonho inicial do paciente em terapia, o analista deve ter cuidado para não dar muita importância a imagens de sonho isoladas, mas também para entender os sonhos anteriores, bem como a atitude consciente do sonhador e suas associações pessoais. Um sonho nunca diz você deveria ou isso é a verdade. Apresenta uma imagem da mesma forma que a natureza permite que uma planta cresça. E cabe a nós tirar conclusões. Se você tiver um pesadelo, isso pode significar que você está muito dado ao medo ou muito isento dele. Os sonhos sempre nos dizem algo que não sabemos e sugerem novas maneiras de lidar com nossos becos sem saída neuróticos. Não são supérfluos. Eles gostam de nos fazer desperdiçar nosso precioso tempo de lazer. Esta é a função autorreguladora da psique, que busca o equilíbrio e a totalidade. Jung chama isso de processo de individuação. Nosso progresso em direção ao amadurecimento psicológico. Todo trabalho onírico é essencialmente subjetivo, e um sonho é um teatro em que o sonhador é ele mesmo, a cena, o ator, o ponto, produtor, autor, público e crítico. Esta é a interpretação do sonho, nível subjetivo, no qual cada objeto onírico corresponde a um elemento da própria psique do indivíduo. Jung chama isso de inconsciente pessoal, conteúdos de aquisição pessoal que foram reprimidos ou esquecidos. Esta é a casa dos complexos. Grupos de ideias ou imagens emocionalmente carregados, que podem ser positivos ou negativos. Pessoas com complexos negativos experimentam mais pesadelos. Eles têm um nó de sentimentos inconscientes que, eles podem ser detectados por meio de seu comportamento e isso os impede de alcançar a realização psíquica. O nível subjetivo pode ser expandido ainda mais com o nível objetivo, que Jung chama inconsciente coletivo, onde residem os arquétipos, padrões instintivos de comportamento com os quais todos nascemos. Não apenas experiências pessoais afetam os sonhos, mas também forças arquetípicas que possuem uma estrutura mitológica, que inclui toda a herança espiritual da evolução da humanidade. Estes são sentidos no que Jung chamou simplesmente de grandes sonhos. Esses sonhos têm poucas associações pessoais e são acompanhados por sentimentos de luminosidade, admiração, estranheza ou horror, como um apocalipse ou uma teofania, encontro com uma divindade. Como os sonhos contêm imagens que não são criadas com intenção consciente, eles fornecem autorretratos do processo da vida psíquica e pode ser usado para suas percepções objetivas sobre o telos da psique. Finalidade, objetivo ou função final. Um sonho pode levar meses ou anos para ser interpretado ou pode-se nunca chegar ao fundo de seu significado. Uma volta do fuso move 1000 fios, e só podemos seguir um de cada vez. Na verdade, nem sempre podemos fazer isso, porque o fio visível mais grosso se ramifica em numerosos filamentos que em alguns lugares escapam à vista. A dificuldade em interpretar sonhos leva muitos de nós a projetar nossa própria ignorância e pense que tudo é bobagem e superstições. O sonho, no entanto, é autorretrato espontâneo,
de forma simbólica, da situação real no inconsciente. E um símbolo é a melhor formulação possível de um conteúdo psíquico relativamente desconhecido. É o trabalho do psicólogo cuja erudição em simbolismo pode ajudar a guiar o paciente a descobrir seu verdadeiro potencial. Embora Jung pudesse ajudar outros a interpretar seus sonhos, e tendo interpretado mais de 80.000 sonhos em sua vida, ele também teve a humildade de admitir a dificuldade de interpretar seus próprios sonhos. Eu não entendo meus próprios sonhos melhor do que qualquer um de vocês, porque eles são sempre um pouco fora do meu alcance e tenho o mesmo problema com eles como qualquer um que não sabe nada sobre a interpretação dos sonhos. O conhecimento não é uma vantagem quando se trata dos sonhos de alguém. O pesadelo tem uma intenção que parece ser comunicar a angústia aguda a sombra e os pesadelos. Psique da maneira mais dramática. Algum corretivo está vindo à consciência e está ameaçando. Para o ego, esse novo conteúdo pode aparecer como um intruso ou um invasor, como no sonho a seguir. É noite e estou sozinho em casa. Acho que posso ouvir um homem tentando entrar na minha casa e estou em pânico. Posso ouvi-lo tentar abrir a porta, mas está trancada. Corro para me esconder debaixo da cama. Eu percebo que você encontrou uma janela que está aberta. Eu acordo em pânico. Neste pesadelo, algum aspecto desconhecido do psique ameaça a pessoa. Os pesadelos são especialmente valiosos para dar uma indicação clara do ego e sua capacidade de lidar com conteúdos inconscientes ameaçadores. Em sonho, a pessoa encontra o que Jung chama de sombra, que contém nossos conteúdos reprimidos, e está presente principalmente no inconsciente pessoal. Um tema frequente em pesadelos é ser assombrado por uma figura ou monstro sinistro, que pode ser comparado ao antigo medo de sendo perseguido por um animal predador. Muitas vezes acontece que quando alguém é confrontado com a sombra, a hostilidade se transforma em bondade, ou uma besta se transforma em uma forma humana, com uma mensagem importante e urgente para transmitir como um insight psicológico. Portanto, é preciso enfrentar seus medos, seja no próprio pesadelo ou na vida desperta. Nunca somos capazes de nos esconder da sombra. Ele sempre parece saber onde estamos. Isto é porque estamos fugindo de um aspecto de nós mesmos. Todo ser humano tem um lado obscuro e, ao ignorá-lo, nós apenas damos a ele mais poder para assumir o controle de nós, como no estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, resultando em uma dissociação psíquica. Quando nos tornamos uma pessoa que inclui apenas o nosso lado bom e esquecemos nosso lado negativo, ele cria apenas um lado e reprime nossas emoções negativas. Resulta em neurose e projeção psicológica. Assim, perdemos a oportunidade de faça-nos inteiros. A saúde vem de seguir o caminho que é natural e verdadeiro para si mesmo. Pesadelos são tipicamente símbolos de neurose. Pessoas que sofrem de pesadelos frequentes, eles podem ter mais conflitos psicológicos e problemas não resolvidos em suas vidas. Na dimensão arquetípica, os pesadelos são o lado negativo do arquétipo da grande mãe. O arquétipo da mãe devoradora. Isto é, a mãe terrível ou devoradora, que pode ser o resultado final de todas as experiências de pesadelo. O analista junguiano Eric Newman escreve: o simbolismo da mãe terrível extrai sua imagem predominantemente de dentro, isto é, o caráter negativo elemental do feminino é expresso em imagens fantásticas e quiméricas que não têm origem no mundo exterior. A razão é que a mulher terrível é um símbolo do inconsciente. A mãe terrível assume a forma de monstros. Nos mitos e contos de todos os povos, tempos e países, e até mesmo nos pesadelos de nossas próprias noites, bruxas e vampiros, demônios e fantasmas, nos atacam, todos terrivelmente parecidos. A metade escura do ovo cósmico preto e branco, que representa o arquétipo feminino, engendra figuras terríveis que manifestam o lado negro e abismal da vida e da psique humana. Assim como o mundo, a vida, a natureza e a alma foram experimentados como uma feminilidade generativa e estimulante, protetora e calorosa, seus opostos, eles também são percebidos na imagem do feminino: morte e destruição, perigo e angústia. Fome e nudez aparecem como desamparo na presença da mãe escura e terrível. A regressão para mulheres e homens leva ao útero materno, ao desamparo, não sendo, porém, mesmo aqui existe a possibilidade de voltar à superfície com novas possibilidades de vida. Em um pesadelo, há uma tensão entre uma regressão regressiva ao útero, a mãe devoradora, e há de uma progressão para uma maior consciência e aceitação da vida, a grande mãe. Não é fácil descobrir a origem do pesadelo, porque o conteúdo inconsciente é, bem,
inconsciente. O conteúdo foi reprimido e deve ser trazido à luz da consciência. Durante um intenso período de desorientação e turbulência interior, Jung desenvolveu um método usado para confrontar seus conteúdos inconscientes enquanto totalmente acordado e consciente durante a experiência, conhecida como imaginação ativa. Ele foi capaz de enfrentar sua noite escura da alma e reunir o tesouro indescritível. O ápice de suas experiências é apresentado em sua Livro Vermelho. Jung considerava a imaginação ativa a ferramenta mais poderosa para acessar os conteúdos inconscientes. Consiste em dialogar com diferentes aspectos de si mesmo, estar totalmente acordado e consciente, o que requer solidão, silêncio e concentração. Muitas vezes, porém, não conseguimos associar o que nos incomoda a algo específico. O analista junguiano Robert A. Johnson escreve: quando isso acontece, você pode entrar no inconsciente, em sua imaginação e peça ao conteúdo invisível para se personificar. Você pode começar o seu imaginação ativa se perguntando: onde está a obsessão? Quem está obcecado? De onde vem esse sentimento? Quem é que dentro de mim se sente assim? Qual é a sua imagem? Como ele ou ela está? Na terapia, se o analista se sente incomodado com essas imagens perturbadoras, ele as ignora, as evita ou uma interpretação muito positiva deles, o paciente sentirá que o analista não pode. Lide com este poderoso material psíquico e nenhum progresso será feito. Se o terapeuta prestar muita atenção às imagens carregadas de afeto do pesadelo, o paciente pode progredir. A imaginação ativa também permite que você prolongue um sonho imaginando onde ele parou. Efetivamente continue seu sonho e interaja com ele estendendo. Isso é especialmente útil quando você acorda abruptamente no meio de um sonho. Sonhos e imaginação vêm da mesma fonte no inconsciente, portanto pode-se continuar a história. Passe para o próximo passo para o qual o sonho leva e resolva todo o problema. Curiosamente, Jung descobriu que os sonhos diminuem drasticamente quando se pratica a imaginação ativa. Problemas que teriam surgido em sonhos são confrontados e resolvidos. Os sonhos tornam-se mais focados e concentrados e menos repetitivos. Jung recomendou isso. Método para pessoas que estão muito sobrecarregadas por pesadelos intensos, perturbadores e frequentes. Sonho lúcido. Outra técnica para se envolver com o conteúdo inconsciente de alguém é o sonho lúcido, que ocorre quando estamos sonhando e percebemos que estamos em um sonho. O aeronauta pode viaje dentro de um sonho e até mesmo exerça controle sobre o ambiente, interaja com os personagens dos seus sonhos. E fazer perguntas sobre qual é o seu propósito. Isso também pode ser usado para tratar pesadelos. Os sonhos lúcidos podem ocorrer involuntariamente quando o sonhador percebe algo fora. No entanto, existem maneiras de aumentar as chances de sonhos lúcidos. Manter um diário de sonhos é essencial para. Anote ou grave sua própria voz assim que acordar. Depois de fazer isso constantemente durante um período prolongado de tempo, pode-se notar certos padrões de sonho recorrentes. Um sonho lúcido iniciado na vigília ou selvagem ocorre quando você entra diretamente em um sonho vindo da vida desperta. Isso pode ser feito deitando-se e não movendo o corpo, enquanto a mente permanece acordada. Após vez, você entra em um estado de meio sono, até entrar na imagem do sonho. Também pode experimentando alucinações hipnagógicas, vendo ou ouvindo coisas que parecem reais ao passar da vigília ao sono. O Wild pode ser acompanhado com a indução mnemônica de sonhos lúcidos ou mild, que consiste em repetir algum tipo de mantra a cada vez, como quando estou sonhando. Estarei ciente de que estou sonhando. Testar a realidade é outra maneira de aumentar suas chances de ter sonhos lúcidos. Uma verificação da realidade ajuda a lembrá-lo do estado de coisas no mundo real. Nos sonhos, coisas como olhar um texto, a hora, no espelho, etc., eles aparecerão distorcidos, embaçados ou diferentes toda vez que você olhar. Se você apertar o nariz, você ainda pode respirar. Se você empurrar os dedos contra a palma, ela passa direto por ela. Ajuda a escolher sua própria verificação da realidade e cumpri-la, praticando-a enquanto está acordado. O sonho lúcido pode lhe dar uma maneira de explorar seus limites criativos, encontrar
Aspectos desconhecidos de si mesmo e ter a oportunidade de fazer amizade com sua sombra, que é um processo ao longo da vida. Uma mulher com um pesadelo recorrente de ser assombrada por uma figura aterrorizante aprende sobre sonhos lúcidos. Quando a figura começa a segui-la, ela percebe que a cena lhe parece familiar. E percebe que está sonhando. Com grande coragem, ele se vira para enfrentar seu perseguidor e ele grita com ela: "Você não pode me machucar!" Ele para, parecendo surpreso. Pela primeira vez ver seus lindos e amorosos olhos. "Fazer mal", diz. "Não quero te machucar. Eu estive correndo atrás de você todo esse tempo para dizer que te amo." Com isso, ele estende as mãos. E quando ela os toca, isso se dissolve nela. Ela acorda cheia de energia, sentindo-se ótima. Durante dias. Isso não só o ajudou a lidar melhor com situações desagradáveis, mas também a expressar seus sentimentos quando necessário, ao passo que antes costumava evitar ou fugir desse tipo de situação.